Você sabe o que foi o caso Epstein? O caso envolve Jeffrey Epstein, um bilionário do mercado financeiro que por décadas circulou livremente entre presidentes, príncipes, empresários e celebridades. Publicamente, ele era visto como um investidor influente e filantropo. Nos bastidores, comandava um esquema de exploração sistemática de jovens sustentado por dinheiro, poder e conexões de alto nível. Isso já era conhecido lá em 2008. Epstein fechou um acordo judicial extremamente brando que evitou consequências mais severas, mesmo diante de evidências graves. Em 2019, quando o caso finalmente voltou com força no âmbito federal, ele foi preso e pouco tempo depois apareceu em óbito dentro da prisão de segurança máxima. Mas surpreendentemente, nesta semana, novos fatos explodiram na mídia internacional. Documentos inéditos vieram à tona, levantando novas contradições, nomes inesperados e perguntas ainda mais incômodas sobre o caso Epstein, deixando claro que muita coisa foi abafada por anos. E ao longo deste vídeo você vai entender exatamente por que esse caso voltou com tanta força agora. Vamos passar pela rede de contatos de figuras poderosas que aparecem nos novos documentos, as versões oficiais que não batem com os registros divulgados, o que ficou de fora mesmo após milhões de páginas serem liberadas e porque esse escândalo não é só sobre o passado, mas sobre o poder e a proteção que eles têm até hoje. Eu sou o Doni, este é o Arquivo Confidencial e bora pro vídeo. A rede de contatos. Quando os novos arquivos mencionam Jeffrey Epstein, eles deixam claro uma coisa: ele não circulava entre pessoas comuns. Os documentos citam contatos, convites, mensagens e tentativas de encontro com figuras extremamente influentes. O primeiro nome aqui do nosso vídeo é o Donald Trump. O atual presidente dos Estados Unidos aparece em registros do FBI como alvo de denúncias enviadas por terceiros. As autoridades afirmam que essas alegações não foram verificadas, mas a existência do material levanta questionamentos sobre o porquê que foi arquivado dessa forma. Bom, o Elon Musk também trocou e-mails com Epstein e teve 2 visitas da ilha planejadas, segundo os documentos, é claro. Musk afirma que recusou os convites, mas os registros mostram uma relação mais próxima do que se imaginava entre Elon Musk e o Jeffrey. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, também aparece em documentos combinando uma visita à ilha privada anos depois de dizer que havia rompido relações com Epstein. Além desses, ainda temos o Prince Andrew, que é o terceiro filho da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip. E ainda temos o Richard Branson, que é um empresário britânico. E aqui, galera, é importante dizer que aparecer em documentos não significa que é uma culpa automática, mas também não é irrelevante. O que choca é o padrão. Essas pessoas sempre disseram que o Epstein era apenas um conhecido distante, mas os registros mostram convites, proximidade e repetição de contato. Isso explica por que incomoda tanto. Se tudo viesse à tona de forma completa, o dano não seria individual, talvez seria institucional. Galera, antes da gente continuar com o vídeo, considere deixar o like, deixar a sua inscrição, tocar no sininho e comentar o que está achando desse tipo de conteúdo, porque já ajuda bastante o nosso canal a crescer. Beleza? Vamos continuar com o vídeo. As contradições que não fecham. Depois que você entende quem estava ao redor de Jeffrey Epstein, o próximo passo é inevitável. As versões oficiais começam a desmoronar. Autoridades afirmaram por anos que tudo havia sido investigado, que não existiam mais informações relevantes e que o caso estava encerrado. Mas os novos documentos contam uma nova história. Primeiro ponto estranho. Foi dito que ninguém entrou no corredor onde Epstein estava na noite de sua morte. Só que registros de vídeos recém-analisados indicam a movimentação naquele setor, algo que simplesmente não aparecia nos relatos públicos anteriores. Outro ponto é que guardas responsáveis pela vigilância não seguiram protocolos básicos e registros foram preenchidos depois do horário correto e câmeras simplesmente não funcionaram. Tudo isso em uma prisão de segurança máxima com um dos detentos mais monitorados do país. O número de documentos também não bate. O próprio governo chegou a mencionar mais de 6 milhões de páginas relacionadas ao caso, mas menos da metade foi liberado ao público. A explicação oficial é que o restante seria duplicado ou irrelevante, o que gerou críticas imediatas de advogados, jornalistas e vítimas. O que ficou de fora? Depois de analisar quem aparece e o que não bate, chegamos ao ponto mais sensível de todo o caso do Jeffrey Epstein, aquilo que simplesmente não foi mostrado. O governo divulgou milhões de páginas e vendeu isso como uma transparência total. Mas o próprio Departamento de Justiça admitiu que mais de 6 milhões de documentos chegaram a ser identificados, quase a metade nunca veio a público. A justificativa oficial é que o conteúdo é duplicado, o material é relevante e as informações são sensíveis. O problema é que quem decide o que é irrelevante é o mesmo
mesmo sistema que falhou repetidamente neste caso. Advogados que representam vítimas afirmam que os arquivos-chave seguem ocultos. Registros de acordos, comunicações internas, decisões que explicam por que Epstein recebeu proteção por tanto tempo e que interveio quando investigações avançaram demais. Advogados que representam vítimas afirmam que arquivos-chave seguem ocultos. Registros, acordos, comunicações internas. Decisões que explicam por que Epstein recebeu proteção por tanto tempo e quem interveio quando as investigações avançaram demais. Tem outro detalhe também. Em vários documentos divulgados, nomes de possíveis envolvidos aparecem ocultos, enquanto nomes de pessoas vulneráveis não receberam o mesmo cuidado. Isso levantou uma acusação de que o sigilo aparece para proteger quem tem poder, não quem sofreu as consequências. No fim das contas, a liberação dos arquivos não encerrou o caso, ele fez o oposto. Ele deixou claro que o maior escândalo talvez não seja nem o que foi revelado, mas o que continua sendo guardado. Bem, neste vídeo eu procurei deixar de uma forma bem resumida e mastigada o que foi o caso Jeffrey Epstein, a rede de contatos, as contradições e os arquivos incompletos. E assim fica impossível tratar este caso como algo definitivamente encerrado. Esse caso não sobrevive por causa das teorias, ele sobrevive porque as respostas nunca vieram por completo. Milhões de páginas sendo liberadas, mas o essencial segue oculto. Versões oficiais apresentadas, mas o próprio documento as colocam em dúvida. E acima de tudo, ninguém relevante além do círculo mais óbvio sofreu consequências reais. O desconforto não está apenas no que Epstein fez, está no fato de que ele operou por décadas dentro de um sistema que abriu portas, fechou investigações e suavizou punições. Bem, enquanto mais respostas não vierem, o caso de Epstein não é no passado. É um lembrete de como o poder, a influência e a conveniência moldam o mundo que a gente vive hoje. O mundo, infelizmente, é e sempre foi assim. Ocorrem muitas coisas que a gente nunca vai saber. No meio dos famosos, no meio principalmente da geopolítica e política. Acordos que a gente jamais vai saber, contratos, festas e reuniões. As grandes massas sempre ficarão de mãos atadas, enquanto os poderosos mexerão as peças nesse jogo político de negócios e da fama e também do dinheiro. O que você achou deste caso? Deixa aqui no comentário e considere deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Eu sou o Doni, este foi mais um Arquivo Confidencial, até o próximo vídeo e tchau!